Olá, irmãos do canal Orações com Fé e Devoção. Antes de explorarmos como os santos utilizavam a água santa e exorcizada para o combate espiritual, peço que se inscrevam, curtam e compartilhem este vídeo. Fiquem até o final, pois será revelado os 3 erros mais comuns no uso da água abençoada, que podem impactar significativamente nossa prática espiritual. Agora vamos descobrir juntos como podemos obter o máximo benefício da água benta, assim como fizeram os santos ao longo da história da Igreja. Muitas vezes cometemos erros que diminuem o efeito desse sacramental, especialmente quando estamos enfrentando forças espirituais. Ao final deste vídeo, vai ser destacado os 3 erros mais comuns no uso da água abençoada, e podemos estar certos que ficaremos impactados. Será possível alcançar os mesmos benefícios espirituais que os santos obtiveram ao usar a água santa e exorcizada? Certamente, ao aplicarmos cuidadosamente suas práticas, na história da Igreja, tanto os santos quanto os exorcistas deixaram valiosos conselhos sobre o uso desses elementos sacramentais. Foi descoberto que comete-se erros que comprometem o efeito da água benta, especialmente na batalha contra os demônios. Ao longo deste vídeo, identificaremos os 3 erros mais comuns no uso da água benta e como corrigi-los. Fiquem até o final, pois será impactante. Santo Alexandre, Santo Afonso, São João Bosco, Santa Teresa d'Ávila, Padre Pio e tantos outros santos compartilhavam algo em comum: utilizavam a água benta de maneira extraordinária. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, expressou em uma frase conhecida que não há nada como a água benta para fazer os demônios fugirem. Isso desperta uma curiosidade sobre o que torna a água benta e exorcizada tão única. Ao aprofundar a pesquisa, descobre-se milhares de testemunhos coletados pela Igreja que destacam a aversão dos demônios à água benta e principalmente à água exorcizada. Essa conexão entre espiritualidade de libertação e o uso da água benta é um ensinamento valioso que podemos extrair da vida dos santos. No entanto, percebe-se que muitas pessoas podem não estar utilizando corretamente esse recurso sacramental, o que pode levar à falta de mudanças perceptíveis em suas vidas. Por isso, neste vídeo, vamos focar nos pequenos detalhes que fazem toda a diferença no uso da água benta e exorcizada. Antes de continuarmos, é crucial compreender a relação entre a água benta e os exorcismos. Quando o padre abençoa a água, transforma em um sacramental, um sinal sagrado capaz de trazer benefícios espirituais. Os demônios percebem essa mudança e é durante os exorcismos que fugirão diante da água benta se torna evidente. A grande diferença entre a água benta e a água exorcizada reside nas orações proferidas sobre elas. As orações da água benta destinam-se a abençoar objetos ou pessoas, enquanto as orações sobre a água exorcizada têm um propósito específico de intensificar libertações e exorcismos. É crucial entender que a água benta nunca perde seu caráter exorcista, e a água exorcizada nunca deixa de ser abençoada. Vale ressaltar que os sacramentais não são objetos mágicos ou amuletos. Usar água benta requer fé e a intenção correta, evitando práticas supersticiosas. Conforme alertam os exorcistas, outras orações e feitiços podem ter efeitos, mas é fundamental saber quem orou sobre a água e com que intenção. Usar água benta ou exorcizada, conforme ensina a Igreja, é fundamental para receber as graças de Deus. Abordaremos como a água benta tem sido utilizada ao longo da história da Igreja, desde o batismo de Jesus até as recomendações dos santos para o uso doméstico. Falaremos sobre como selar nossas casas para Cristo, seguindo as práticas dos santos ao aspergir a água benta em diferentes espaços. Acompanhe conosco essa jornada espiritual e descubra o poder que a água benta pode ter em nossas vidas. Desde o século I, a Igreja incentiva o uso da água benta dentro das casas como forma de repelir influências demoníacas que buscam se infiltrar. O diabo pode agir tanto de maneira comum, tentando nos desencorajar e levar ao pecado,
quanto de maneira extraordinária, como testemunhamos nas vidas dos próprios santos. É fundamental entender que não apenas aqueles que sofrem com maldições ou possessões devem fazer o uso da água benta, mas todos nós devemos cultivar o hábito de utilizá-la com fé e devoção. Infelizmente, muitas vezes há apenas uma pessoa espiritualmente forte em um lar, e essa pessoa acaba lidando com toda a carga espiritual do ambiente. Os santos recomendam o uso da água benta, especialmente nas portas das casas, nos quartos das crianças e em todos os espaços domésticos. A água benta não é apenas um símbolo, mas uma ferramenta espiritual poderosa, como nos ensina a história da Igreja. No entanto, é crucial compreender que a água não nos santifica por si só, mas é Deus atuando através dela quando a utilizamos com fé. Agora, ao revisar os escritos e conselhos de diversos exorcistas, identificamos os principais erros que eles alertam sobre o uso da água benta e exorcizada. Acompanhe-me enquanto exploramos esses equívocos e recebemos orientações sobre como corrigi-los. O primeiro erro comum é a crença equivocada de que a quantidade de água utilizada afeta seu efeito. Na verdade, uma única gota de água benta ou exorcizada, quando usada com fé, possui o mesmo impacto que uma quantidade maior. A eficácia está na qualidade da fé, não na quantidade de água. Outro erro é armazenar água benta em recipientes inadequados. Essa água é consagrada para fins espirituais e deve ser guardada em recipientes limpos, dedicados exclusivamente a ela. Evitem usar recipientes sujos ou contaminados, por isso pode comprometer sua eficácia espiritual. Abordaremos ainda mais conselhos práticos sobre como aplicar a água benta em diferentes situações, além de explorar se existem orações específicas que potencializam seu poder. Fique conosco nessa jornada espiritual e descubra como incorporar a água benta de maneira significativa em suas vidas. Agora, antes de mergulharmos mais fundo nos conselhos práticos sobre a aplicação da água benta, é crucial reforçar que essa prática não é uma fórmula mágica. A água benta não age como um talismã, mas sim como um meio pelo qual a fé da pessoa pode ser expressa e canalizada. É um elemento sacramental que, quando usado com a devida intenção, pode fortalecer nossa conexão espiritual. Os santos, ao longo dos séculos, compartilharam suas experiências sobre como a água benta foi eficaz em momentos de tentação, ataques espirituais e até mesmo em situações extraordinárias, como os relatos de Santa Teresa d'Ávila e São João Bosco. A água benta não é apenas uma tradição, mas uma prática espiritual com embasamento na fé e na tradição da Igreja. Vamos agora explorar os conselhos práticos fornecidos por exorcistas para garantir o uso correto da água benta. Um dos erros comuns é pensar que a água benta é exclusiva para situações de possessão, ou apenas para casas supostamente assombradas. Pelo contrário, todos podem e devem integrar a água benta em suas rotinas diárias, seja aspergindo nas portas, nos quartos ou até mesmo em momentos de mal-estar físico ou emocional. Lembre-se sempre de que a eficácia da água benta está diretamente ligada à sua aplicação com fé e devoção. Não é um mero gesto ritual, mas uma expressão sincera de nossa busca espiritual. Ao aplicar a água benta, podemos repelir as influências malignas, buscar cura e fortalecer nosso ser físico, emocional e espiritual. Antes de encerrar este vídeo, compartilharei algumas orações poderosas que podem ser recitadas ao aplicar a água benta. Veja nos links da descrição. Estas orações têm o propósito de intensificar ainda mais os efeitos espirituais da água benta. Estejam preparados para incorporar essas práticas em suas vidas diárias e vivenciar a proteção divina. Agradeço a todos por acompanharem até aqui. Se ainda não se inscreveram, curtiram e compartilharam o vídeo, convido-os a fazerem isso agora. Nos vemos em breve com mais conteúdos sobre fé, devoção e práticas espirituais.